Olá a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula. Esta referente ao estudo da interpolação polinomial de Lagrange. Bom, vamos ver o que é isto da interpolação polinomial de Lagrange. Vamos ver. Deixem-me aqui colocar. Se calhar é importante saber o que é uma interpolação. Não é mais do que a descoberta de pontos dentro do intervalo. Eu já vos vou dar uma noção. Esta é de Lagrange, ok? Só para terem noção, esta técnica está subdividida em três métodos. Temos o método por definição. O método por definição. Temos o método por Lagrange. Interpolação polinomial de Lagrange por Lagrange. E temos o método por Newton. Bom, então é importante reter aqui primeiro esta noção de interpolação. Imaginem que eu faço um inventário no campo e quero relacionar os meus dados. Imaginem, uma variável x, uma variável y. Eu dou sempre o exemplo das árvores, não é verdade? Eu estou a inventariar o crescimento de determinada espécie de árvore e vou lá uma altura, vou lá outra, se calhar anos, não é? Outra, e vou verificando que vai crescendo. Ou seja, eu noto um crescimento. Mas houve aqui um ano em que eu não fui. E agora como é que eu vou conseguir prever isto? Não faz mal, eu com um conjunto de pontos consigo determinar um polinómio com melhor ou com mais ou menos erro, está bem? Para depois poder fazer o seguinte, para depois poder ir descobrir o y do x desconhecido. E assim, o objetivo da interpolação polinomial de Lagrange é pegar em algum conjunto de pontos e adequar-lhe a melhor função polinomial, para que depois eu possa, desde o seu limite inferior ao seu limite superior, chamado domínio de validade da interpolação, poder saber todos os pontos lá existentes. Está bom? É preciso ter em conta que é uma interpolação e não uma extrapolação. Cuidado. Para poderem, por exemplo, extrapolar para o que se... Imaginem o crescimento do PIB num país. Quanto é que crescerá para o ano? E daqui a 2 anos? Isso é extrapolar. Mas isso já não é objetivo deste método. Este método dá-me valores dentro do intervalo de estudo. Mais nada. Vejam. O método por definição está baseado na seguinte expressão. P de x igual a A0 x elevado a 0 mais A1 x elevado a 1 mais A2 x elevado a 2 até chegarmos a AN x elevado a n. Tá bom? Portanto, acaba por ser esta a expressão. Já no Lagrange, nós aqui temos P de x igual a y0 L0 de x mais y1 L1 de x mais y2 L2 de x e assim sucessivamente até chegar ao yn Ln de x. E também terminamos quanto à fórmula. Então, em Newton? Newton tem uma fórmula especial também. Ora, vejam, P de x será o f de um ponto mais o f de 2 pontos vezes x menos x0 mais o f de 3 pontos x menos x0, x menos x1, mais, e assim sucessivamente, tá bom? Até que temos um f de n pontos de x menos x0, x menos x1, etc. até x menos xn menos 1. Portanto, reparem que no primeiro f de um ponto não se multiplica por nada, no f de 2 pontos devem multiplicar por x menos x0. Vejam que nós consideramos o f do ponto x0 e x1, mas paramos na multiplicação de x por x0, na multiplicação da subtração de x por x0. F de x0, x1, x2
fazemos x0 menos x menos x0, x menos x1 e paramos. Paramos sempre um antes do valor do ponto, está bem? E aqui deixem-me só pôr parênteses retos, que é o mais correto. Pronto, e estas são as expressões dos três métodos. De qualquer das formas, é muito importante ter em consideração o seguinte. Tá bom? Esta videoaula é uma videoaula apenas de preparação para vocês poderem ver com o que contar nas videoaulas seguintes. Mas eu quero que vocês tenham noção do que é o domínio de validade da interpolação. Bom, vejam, o domínio de validade da interpolação é o intervalo em x. Há de haver um x pertencente ao intervalo AB, sendo A e B, de A a B o domínio de validade da interpolação. E então, a interpolação só me permitirá descobrir valores de P de x desde que x esteja compreendido neste intervalo. Não é preciso colocar, vejam. Eu quero saber um valor do meu P de x, do meu y. Dão-me um valor de x. Eu vou substituir o x para saber o valor de y. Mas apenas posso responder isso e fazer essa técnica se o valor de x dado estiver compreendido no domínio de validade da interpolação. Muito rapidamente. Eu tenho x e P de x. Eu tenho 0, 1, 2, 3, 5. E os P's eu também posso agora inventar valores, não é grave. 2, 1, 7, 8, 9. Vejam aqui. Pedem-me o P de 4. Dá? Dá, sim senhor. É só determinar a expressão do polinómio e substituir o x por 4. Porquê? Porque o meu domínio de validade da interpolação é de 0 a 5. É o intervalo em x. Então e o P de menos 1? Bom, o P de menos 1 não dá para fazer. Porquê? Porque verifiquem que o menos 1 não se encontra no domínio de validade de interpolação. Então deixaríamos de ter uma interpolação para ter uma extrapolação. E não é esse o objetivo deste método, tá bom? Deu para nesta videoaula ficarem a ver o que é uma interpolação. A interpolação polinomial de Lagrange, neste caso em concreto, tem por objetivo determinar pontos intermédios num conjunto de pontos já dados, adequando a melhor função polinomial aos pontos obtidos. E a partir daí, há três técnicas para fazer o mesmo. Tenham atenção que as três técnicas, para o mesmo conjunto de pontos, dão a mesma função. Tá bom? São técnicas distintas que nos fazem chegar ao mesmo. E o nosso objetivo, volto a repetir, é, com base em alguns pontos pré-definidos, poder saber valores intermédios entre pontos e não valores para fora desse intervalo de pontos. Isso era uma extrapolação e isso veremos em videoaulas diferentes, tá bom? Ok, é isto, é tudo. Vou ficar por aqui e as próximas videoaulas falarão de cada um destes métodos em particular, onde eu irei aplicar um exemplo concreto para cada método, para vocês perceberem afinal de que é que esta interpolação polinomial de Lagrange se trata. Tá bom? É tudo. Obrigado a todos e um forte abraço matemático, tá bom? A todos também. Adeus.